E aí, pessoal, beleza? Bora aí para nossa quarta e última aula da semana 2. Vamos falar agora, finalmente, das equações que interessam para a gente, desse curso. Equações de eletrostática e magnetostática. Infelizmente, eu vou fazer isso pela segunda vez, porque eu já gravei esse vídeo e, por algum motivo, ele ficou sem som. Então, vamos gravar tudo de novo. Meu Deus, bora lá. Então, qual a brincadeira aqui? Digamos, a gente vai... As equações de Maxwell que a gente escreve do jeito usual lá, a forma diferencial bonitinha, você pode associar aquilo como se fosse, digamos, equações de Maxwell, as equações de Maxwell reais, né? Elas, digamos, aquela forma delas é relevante, geralmente quando você tem um pequeno número de cargas, ou quando você está observando um fenômeno, digamos, pequeno, digamos, microscópico, né? Poucas cargas, melhor. Quando você tem um conjunto grande de cargas, geralmente que é o que te interessa num problema, digamos, usual, macroscópico, né? Você vai ter muita carga querendo muito campo aleatório, né? Cargas que você não tem muito controle do que está acontecendo, e o que te interessa, no final das contas, é o campo médio que aquelas cargas criam. E daí vão aparecer as equações da eletrostática e da magnetostática. A gente vai entender isso daí. Então, dentro desse contexto, vamos ver como ficam as equações de Maxwell, né? Como fica a equação da continuidade. A gente vai ver que a corrente, você tem necessariamente uma corrente estacionária, e a gente vai ver, para o caso particular da eletrostática, todo fenômeno eletrostático se resume, ou melhor, ele pode ser resolvido através de uma equação, que chama equação de Poisson, uma equação de um campo escalar, né? Então, vamos lá. Então, a ideia aqui, você tem lá as suas equações de Maxwell, bonitinhas, né? Então você tem uma carguinha, outra carguinha, um conjunto, 15 carguinhas, aquele seu Rho, uma soma de delta de Dirac, seu J, pero aí você resolve isso daqui, né? Tá, mais ou menos dá para entender. Só que, se você tem muita carga, né, aquela ideia lá, então você tem um monte de carguinha, que é uma soma de 10 a 23 deltas de Dirac, né? Obviamente você não vai resolver esse problema assim, né? Você vai entender esse cara como se fosse um fluido de carga, né? Então aí já tem uma certa hipótese. Você está, de certa forma, meio que simplificando o problema naquele contexto, como é que a gente define o Rho, né? Mas além disso, naquela escala de dV, onde aquelas cargas estão, né, realmente elas têm um movimento, né? Um átomo tem um elétron, eles estão mexendo e coisa e tal. Então esse cara está criando a priori um campo elétrico complicado, um campo magnético complicado. Mas o que você observa no final no seu laboratório não é isso, né? Você observa, digamos, você tem uma corrente rodando, um monte de elétron maluco, depois você vê mais ou menos um campo uniforme, um campo magnético uniforme, por aí vai. Então, na verdade, você está observando um resultado efetivo, né? Um campo médio do que está acontecendo. E quando você tem um campo médio, essa coisa simplifica bastante. Primeiro, o que significaria média? A média no tempo, né? Você mexe, você está vendo uma média no tempo. Então, quer dizer assim, todos os nossos caras, a dependência temporal vai sumir porque a gente vai tirar a média, tudo vai ficar função só de x, né? É por isso que é eletrostática e magnetostática, né? No sentido que os campos não mudam no tempo. Mas como é que você tira, digamos, essa dependência no tempo, tirando uma média temporal? A definição de média temporal é isso daqui. Então você tem uma função de x e t, você integra ela no tempo, de 0 até um t grande, divide por esse t grande e joga esse t grande para o infinito, né? Então, se você tem um fenômeno acontecendo no tempo, você soma esse cara, o efeito dele no tempo, e divide pelo tempo que aconteceu. A média formal vai ser esse tempo, você deixar isso acontecer por um tempo muito grande. Obviamente, isso é a exceção para esse caso, seria um problema onde esse t aqui é periódico. Se ele é periódico, na verdade, você vai integrar no período, dividir pelo período. Então, se você faz isso uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, aqui vai dar simplesmente n vezes, né? Vai dar n vezes a mesma integral dividido por n vezes o período. Então vai cortar. Então você só precisa integrar no período, né? Mas no problema geral isso aqui acontece. Agora vamos supor que no caso onde essa função que você está tirando a média, ela é derivada no tempo de uma outra função, né? Seria essa aqui, né? Derivada de um certo g no tempo. Por que isso daqui é interessante? Quando isso acontece, essa média fica, digamos, essa integral trivializa. Você joga aqui, a integral, você está integrando só no tempo, né? Então vai dar essa função g no tempo final menos a g no tempo inicial.
Então, quando acontece esse tipo de coisa, e se essa função g ela é finita ao longo de todo o tempo, né, por algum motivo físico, talvez, né, você tem alguma garantia que esse g não explode daqui a meia hora, né, então esse cara, você vai tomar esse limite, uma função, vai ter um cara aqui em cima que é finito, dividido por um cara que você está jogando para o infinito. Então, o seu limite é óbvio, né? Esse limite é zero. Né? Então, toda vez que você tem o tiro a média temporal de uma função que é derivada no tempo de outra função, e essa outra função é finita ao longo do tempo, a média dele é zero. Né? Então, isso aqui é automático. Né? E é o que a gente vai, então a gente vai pegar a equação de Maxwell, vamos supor uma situação dessa, né? Onde a gente vai tirar a média no tempo. Né? Porque esse movimento daqui, assim, os movimentos que esses caras fazem, é muito rápido para você, né? Então, para a sua escala de tempo, ele fez um zilhão de ciclos ali, o elétron rodou um monte de vezes, então você não tem essa percepção de quantas vezes ele rodou, né? Então, na verdade, para você isso aqui só o que interessa é a média, né? Ele fica flipando, sei lá, mexendo, digamos, tem uma luz piscando no seu olho, mas você não consegue ver os frames, né? Você só vê o brilho, né? Digamos, uma analogia aqui, é besta, né? Então, na verdade, você está vendo a média. Que ideia? Então, se você pega a equação de Maxwell e tira a média no tempo, assumindo que o campo eletromagnético não diverge, né, em nenhum instante do tempo, né, então, pega aquele argumento, né, então todo lugar que tem derivado no tempo do campo elétrico, derivado no tempo do campo magnético, isso aqui morre. Você pode jogar zero. Então, como é que fica a equação de Maxwell? Simplificou bastante, né? Então, você tem aqui, como a média é um cara no tempo, eu posso tirar, isso aqui seria a média do divergente de E. Né? Mas como que o divergente está todo no espaço, eu posso tirar a primeira média do E, para tirar a dependência do tempo dele, e depois tirar o divergente, não tem problema, por isso que eu passei a média para dentro aqui. Sempre nas operações aqui com o Nabla. Então isso aqui seria a lei de Gauss na média, ou aqui o rotacional de E na média, o divergente, aqui, faltou um zero aqui, né? Então a lei de Gauss magnético, lei de Faraday, equação de Faraday, equação de Maxwell-Ampère. Né? Então sumiu o termo do Maxwell, quando você tira a média no tempo. Né? Para não ficar, então digamos assim, então quer dizer, esse aqui são as equações de Maxwell quando você tem um campo efetivo, né? Um campo médio. Seriam equações de Maxwell, digamos, macroscópicas, o Landau associa assim. Né? Para a gente não ficar carregando aquela notação de média, vamos só escrever E e B. Né? Então, vou tirar esse negócio. E e B, e ρ e tudo. Então, aqui você tem o entendimento que esse campo é um campo médio. Né? Então, aqui virou esse cara daqui, não tem mais tempo, né? Envolvido isso daqui que você chama essas equações de eletrostática. Esse par. E o outro par são as equações da magnetostática. Né? Então, repara que isso também não quer dizer que tem que ser essa situação. Você pode ter uma situação eletrostática, como se fosse eletrostática real. Né? Eu peguei 5 cargas e preguei na parede. Né? Então, elas são paradas. Né? Então, não tem movimento de carga, não tem campo magnético. Então, as equações de Maxwell viram só isso daqui mesmo. Né? Querendo assim, que numa situação mais geral, por que você usa essas equações, né? Onde você, digamos, não tem essa garantia de que as cargas estão paradas? Porque, na verdade, você está tomando uma média. E repara que isso faz muito sentido macroscópico, né? Porque aqui, aqui as equações elas se dissociaram. Né? Você tem equações para elétrico e equações para magnético. Né? Não existe aquela mistura. Você sabe que tem nas equações de Maxwell. E querendo ou não, para digamos assim, o nosso efeito cotidiano, as equações de Maxwell, de certa forma, elas aparecem desse jeito. Né? Isso é até uma justificativa, né? Isso está explicando o motivo, o porquê de você demorar tanto tempo para entender que os efeitos eletromagnéticos eles são correlacionados. Né? Você tem, na verdade, um campo eletromagnético. Porque, digamos, efeitos magnéticos são estudados há milênios, lá, encontrar pedrinhas ferromagnéticos e tal, você tinha bússola, tudo lá, efeitos elétricos também, e demorou muito tempo para entender que esses caras são relacionados. Né? Demorou para entender porque, na verdade, as equações são, para fins práticos, né? As equações são essas daqui. Né? E essas equações, você tem uma equação com E e outra equação com B. Né? Geralmente, daqui que você começa lá em Física 3, ou até em cursos de TE, até livros de TE, né? E depois você vai tentar enfiar os termos
da derivada no tempo aqui, criando malabarismos, né? Mas eu acho mais o sentido inverso, né? O eletromagnetismo está pronto, as equações são aquelas. E por que você não precisa daqueles termos de derivada, do A e derivada de B em certo contexto, né? Porque você está tirando a média. Essa é a ideia aqui. Então a gente vai trabalhar com isso. O que tem um é isso. Esse conjunto de equações e esse conjunto de equações, primeira parte não, quase parte, grande parte do curso é isso, o final do curso é isso. Por que a gente dá menos tempo para o campo magnético? Porque em termos técnicos, né, resolver problemas, eles são muito semelhantes, né? Então, uma vez que você entende, a gente gasta todo o tempo entendendo aqui, depois o outro só replica, né, mas no outro contexto. Então, vamos embora. Então, para acabar aqui essa parte da média, falta olhar a equação de continuidade, porque a equação de continuidade também tem derivada aqui no tempo, né? Então, essa equação na média, mesma coisa, esse cara vai morrer, né, porque é derivada aqui no tempo, e vai ficar o divergente da média de J, né, que vai ser um J só em X. Essa equação o divergente desse cara aqui igual a zero, é o que a gente diz que esse campo daqui ele é estacionário. Ele não depende do tempo, o divergente dele é zero, é um campo estacionário. Ele vai gerar uma corrente que é constante. Vamos ver isso daqui a pouco. E essa parte importante, eu acho importante mencionar, porque esse resultado aqui ele é compatível com essa equação daqui, onde aparece o J na equação de Maxwell. Então, digamos, se você tem essa equaçãozinha aqui, a rotacional de B é proporcional a J. Se você pega aqui e tira o divergente dos dois lados, né? Então, tira o divergente, que parece o divergente de J. Aí, esse aqui é um divergente de um rotacional. Isso daqui é zero por uma identidade matemática. Então, é para que essa equação só é consistente se o divergente de J for zero, né? E, realmente, na média, o divergente de J é zero. De novo, esse aqui, geralmente, esse argumento é usado vice-versa. Você tem essa equação de Ampère, aí você fala assim, nossa, mas eu posso ter digamos assim, você pode ver aqui e chegar na equação da continuidade por algum argumento separado e falar, mas o divergente de J não é necessariamente zero, e essa equação força o divergente de J ser igual a zero, então eu preciso de mais um termo aqui por causa da equação de continuidade, aí vai chegar no termo de Maxwell. É um jeito vice-versa de ver, né? A gente está nessa linha daqui, né? Ok? A ideia, então, é consistente. E o que significaria, só para talvez quem não identifica de olho, né? O que significa, porque eu digo que esse cara é estacionário, essa corrente estacionária, se o divergente de J é zero? Isso é importante, né? Porque isso aqui não é TE, não é eletromagnetismo. É qualquer fluxo de qualquer coisa que obedeça àquela equação de continuidade. Então, se você tira na média, você tem o divergente desse fluxo igual a zero. Ou se você tem um ρ que não depende do tempo, né? Isso seria um problema estacionário. Então, a densidade de corrente, o divergente da densidade de corrente é zero. Isso significa o quê? Significa assim, suponha que você tem um fluxo desse fluido, aqui no caso de cargas. Se for mecânica quântica, seria um fluxo de densidade de probabilidade, né? Então você tem um fluxo de um carinha, vamos supor que está correndo da esquerda para a direita. Aí você imagina uma superfície gaussiana, né? Um cilindrozinho aqui. Tem uma tampa 1, uma tampa 2. Né? Então o seu N aponta para fora. Porque eu vou integrar esse cara aqui nesse volume. Eu vou usar a lei de Gauss. Então se você integra esse cara aqui no volume, vai usar a lei de Gauss e vai virar o fluxo de J na borda. Né? Mas eu estou assumindo que esse fluxo está assim, né? Ele está fluindo aqui de um lado para o outro. E esse cilindro eu posso fazer ele bem curtinho, né? A priori. Então, aqui não existe fluxo na lateral do cilindro. Só tem fluxo nas tampas. Então, por um lado, vamos supor, essa tampa 2 tem área 2, essa tampa 1 tem área 1. Então, o N aponta para fora, o N aqui aponta para fora. Se do jeito que eu fiz, né, nessa superfície 2, o N aponta na direção do fluxo, né? Então, nesse produto escalar, esse cara vai ficar positivo, então vai ser o J nessa região 2 vezes essa área 2. E agora aqui necessariamente é o contrário, né? O fluxo está entrando, o N é para fora, então aqui esse produto escalar fica com um sinal de menos. Aqui meu desenho não é bom porque eu assumi que A1 está igual a 2, né? Mas isso não precisa ser verdade não. Eu posso ter, digamos, uma área 1 menorzinha, uma área 2 maior, ou vice-versa. Pode ser um negocinho assim, né? Um tubinho que está crescendo, né? Mas o resultado é o mesmo, porque não tem fluxo aqui saindo nas botas. Ele tá, vamos supor que o fluido está fazendo assim, né? Então eu estou pegando um cilindro que está acompanhando
fluxo, né? Então não está saindo nada aqui, entra de um lado e sai do outro. Mas como esse cara é zero, então se joga para o outro lado, né? Está dizendo que densidade de corrente vezes a área é igual a densidade de corrente vezes a área do outro lado, né? Então densidade de corrente é corrente por área, né? Então você multiplica pela área, essa é a corrente que está nessa tampa de cá e essa é a corrente na tampa de cá. Ou seja, então a corrente é constante, né? Então isso que significa ser um fluxo estacionário, que a corrente é constante ao longo, digamos, do fio. Aqui. Você pensar num fiozinho lá, um problema de corrente elétrica, né? Ok? Então esse aqui é o significado dessa equação, né? A corrente é constante, não o J, né? O J pode aumentar ou diminuir, mas quando ele aumenta ou diminui, a áreazinha que ele está fluindo, ela diminui ou aumenta do mesmo jeito, né? Então se o J aumenta, lembra que o J tem relação com a velocidade, né? É ρ vezes a velocidade. Então se você tem, digamos, uma concentração maior de cargas ou uma velocidade maior de cargas, né, a área então diminui, né? Ou melhor assim, se você diminui a área, aqui se você estrangula essa área, aqui, como essa corrente tem que ficar a mesma, então você tem que aumentar a velocidade dos carros aumenta, né? A ideia de você ter a mangueira, você mete o dedo ali, né? Você diminui a área, o fluxo, a velocidade do fluxo aumenta. Ok? Brincadeirinha? Então a gente volta isso aqui daqui 2 meses, talvez. Acho que talvez não 2 meses, né? Mas quando a gente chegar em magnetostática, né? Por enquanto a gente não vai falar de corrente. Essa parte do curso é só cargas paradas, né? Eletrostática. E claro que isso daqui, como isso aqui vale, não interessa se isso aqui é carga elétrica, o que interessa é a equação da continuidade. Então a mesma lógica vale para a equação da continuidade da energia, né? Então a mesma coisa, uma situação eletrostática, o fluxo do vetor de Point, ele é um fluxo estacionário, né? O vetor de Point ele cria uma corrente estacionária. Então vamos embora. Finalmente. Aleluia! Glória, Senhor. Aleluia! Então, finalmente temos equações eletrostáticas. Vamos começar a eletrostática, né? Então, o que diz a primeira equação? A primeira equação a gente resolve agora, não vai precisar mais dela. Ela diz que se eu tenho um rotacional de um campo é zero em todo lugar, então esse campo é conservativo. A gente já discutiu isso, né? Vídeo 4, semana 1, semana passada, né? Então, se esse cara é um campo conservativo, a gente já viu que você pode escrever ele como um gradiente de um campo escalar, né? E aqui tem um sinal de menos, esse sinal de menos por enquanto é fashion, né? Mas é porque descrito assim, né, esse cara que a gente chama de potencial eletrostático, o potencial eletrostático vezes a carga, né, vai te dar a energia eletrostática do sistema, né? Então com o sinal certinho, a carga dele vezes esse cara aqui. Então esse sinal de menos é importante para isso. Senão a energia seria menos a carga vezes o potencial. Então a gente já bota esse sinal por enquanto, depois a gente vai entender isso melhor, mas por enquanto uma definição, né? Botei um sinal de menos aqui, beleza. Então isso já garante, isso na verdade é uma consequência, né? Se o rotacional de E é zero em todo lugar, esse E é um gradiente de um φ, né? E você pode verificar obviamente, né? Se eu bota aqui no lugar do E, bota gradiente φ, o rotacional de um gradiente é zero. Então aqui está resolvido. Agora a gente vai pegar essa equação e jogar na outra, né? Então se você joga na outra, virou o divergente de E, então virou o divergente do gradiente de φ. Então o divergente do gradiente é o laplaciano. E o sinal de menos eu joguei para o lado de cá. Então o laplaciano de φ é menos ρ sobre ε0. Essa é a equação que a gente vai lidar ao longo de todo o curso TE. Chama equação de Poisson até quando chegar no campo magnético. Só que com a magnética essa equação vai virar um vetor, né? Aqui vai ter o potencial vetor e aqui vai ser o J, a corrente, mas a mesma estrutura. É por isso que estudar essa equação que a gente vai fazer por umas 2 semanas aqui vai ser crucial para tudo, né? Então todo fenômeno eletrostático é descrito por essa equação de Poisson. Então a gente vai direto aqui, dá o ρ, você vem direto aqui, acha o φ, né? Mas o φ não é observável, o φ não é físico, né? Mas não tem problema, uma vez que você determinou o φ, você vai lá e tira pega menos, né, o gradiente dele, aí você tem o campo elétrico. Aí você tem que fazer essa continha a mais no final para ter um resultado físico. Mas é essa equação que a gente vai lidar. Ok? Né? Então essa equação é só
de certa forma, dá condições de contorno, né? Para quem não tem condições iniciais, porque esse cara não depende do tempo, né? Mas tem ideia de condições de contorno, que a gente vai discutir na próxima semana, dá rho e condições de contorno. Essas condições de contorno é o seu trabalho como físico entender o que é, né? Não tem uma regra geral. A gente vai discutir isso melhor a partir da próxima semana. Você resolve o problema eletrostático. Isso, e Zé Fini. Então, já que a gente introduziu já o potencial eletrostático, vamos definir logo, matar um conceitozinho que chama de superfície equipotencial, né, pra gente já acabar o vídeo, mas deixa eu só beber uma aguinha, daqui a pouco a gente volta, calma aí. Quem é este Pokémon? É o Bobsauro. Então, voltei, né? Qual a ideia de superfície equipotencial? Suponha que você tem você resolveu o problema, você tem um φ, já do seu problema eletrostático. Vamos supor que num certo ponto aqui, né, seu sistema de referência, um ponto aqui x do espaço, o φ tem um valor, 82. Aí você vai e mexe um pouquinho no φ, ou mexe um pouquinho no x, um outro ponto próximo, continuamente você mexe. E o φ continua sendo lá 80, sei lá o que eu falei, 82. Né? Aí você mexe mais um pouquinho, 82. E você vai mexendo ao longo, você vai andando em pontos específicos, né? Isso cria uma superfície, e ao longo de toda essa superfície, o potencial tem o mesmo valor, o mesmo número. Isso é o que se chama de uma superfície equipotencial. Esse conceito é importante, porque na verdade ele é equivalente ao conceito de linhas de campo. Se você conhece as superfícies equipotenciais do seu sistema, você sabe a linha de campo, né? Por quê? Vamos entender isso aqui. Então, mesma situação. Então, vamos supor que você fez lá, você tem várias famílias de superfícies equipotenciais, né? Quer dizer, então aqui, em todos esses pontos, você tem o potencial tem um valor. Em outra região tem uma outra superfície, e a superfície, obviamente, se tem outro valor, elas não podem cruzar, né? Porque se ela tem um valor aqui 82, aqui 83, né? Então uma superfície não pode cruzar na outra, porque senão onde elas cruzam é 82 e 83. Né? Então as superfícies equipotenciais nunca se cruzam. Então é um motivo óbvio. Mas então digamos aqui, uma coisa interessante é que se ao longo dessa superfície o potencial é o mesmo, então se você deriva esse cara ao longo da superfície, quer dizer, então você tem esse ponto, você faz derivar na direção tangente à superfície. Então você está andando em cima, sobre a superfície. Então obviamente o potencial não mudou, então a derivada nessa região, nessa direção, é zero. Né? Então o campo elétrico nessa direção, tangencial à superfície potencial, sempre é zero. Esse aqui é o que é a parte interessante. Então, na verdade, em si, aqui a priori você teria um campo elétrico, vamos supor, campo elétrico na direção assim, torta. Né? Então ele teria uma componente na tangente e uma componente normal à superfície. Eu sempre posso desmembrar. Só que essa componente tangencial necessariamente é zero, então na verdade não tem. Então ele só pode ter a componente normal à superfície. Então em todos os pontos de uma superfície equipotencial, o campo elétrico aponta para fora dela. Né? Ele é na direção do nzinho, né? Do vetor normal a essa superfície. Né? Então, se você conhece uma superfície equipotencial aqui, outra aqui, você sabe que o campo elétrico todo está apontando aqui para fora, no outro apontando aqui para fora. Então, na verdade, se você vai montando superfícies equipotenciais, você está montando famílias de linhas de campo. Então, por isso, na verdade, conhecer superfícies equipotenciais é conhecer as linhas de campo. Então, de certa forma, assim, sem derivar o φ para achar o E, né, se você consegue fazer plots de φ e olhar onde esse cara não muda de valor, você, na verdade, está determinando para onde está indo o campo elétrico. Esse é a parte interessante por trás do conceito de superfície equipotencial. Um exemplo ilustrativo aqui, isso não tem nada de físico, né? Só escolher essa função para ficar fácil. Então, suponha que você tem um potencial que x no plano, xy, para conseguir desenhar fácil. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu sei que eu botei menos c só porque é para derivar e fica com mais. Mas, obviamente, né, o que seriam superfícies equipotenciais? Esse cara fica constante. Né? Então, esse cara aqui ser constante. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a constante. Né? Essa constante tem que ser positiva, porque esses dois são positivos. Né? Então, são círculos. Né? Então, guarda isso. Então, as superfícies equipotenciais são círculos. E agora você deriva, você tem um campo elétrico. Né? Tira o gradiente aqui, né? Tem um campo elétrico. Então, o campo elétrico seria isso aqui.
K12, fica x direção I, y direção j. Esse x direção I, y direção j é o vetor direção. Então o campo elétrico ele tá na direção do vetor posição. Então você tem um sistema que está aqui no centro, ele aponta aqui para fora. Okay? Então pode ver aqui, seria esse gráfico aqui. As linhas de campo então, elas apontam para fora, seria aqui, isso aqui são as linhas desse campo vetorial, e esses círculos são as superfícies equipotenciais. Então se você pega aqui nessa superfície equipotencial, todos os valores aqui, o φ tem o mesmo valor, e se você olha a direção do campo elétrico, ele é perpendicular em todos os pontos. Em qualquer superfície, ele é perpendicular. Se você olha essa figurinha, você pode imaginar assim, apaga as superfícies equipotenciais, né, os círculos aqui pretos. Você tem só as linhas de campo. Aí se você olha que essas linhas de campo são para fora, né, são completamente radiais, então você já sabe que superfícies equipotenciais são círculos. Né? Porque se você traça um círculo ali, em todos os pontos do círculo ele é perpendicular. Okay? Então isso é uma superfície equipotencial. E se você apaga as linhas de campo e imagina só os círculos, entende que são superfícies equipotenciais, então você sabe também que o campo é radial. Porque em todos esses pontos da superfície equipotencial, o campo elétrico tem que estar apontando para fora, né? Tem que ser perpendicular. Okay? A ideia é só para ilustrar. E foi isso, pessoal. Então acabamos aqui nossa segunda semana. E próxima semana, só estudar equação de Poisson. Né? A próxima semana vai ser num contexto meio particular. Primeiro a gente vai provar um teorema da unicidade, que é fundamental, que é para entender assim, o que você precisa saber para garantir que a sua resposta ela é única. Né? Como se fosse, digamos, seria o equivalente a condições iniciais, né? Um problema lá de mecânica, para você garantir que aquela curva descreve o seu sistema de forma única. Aqui é um pouco diferente, porque a equação diferencial parcial, a gente vai introduzir o conceito de condições de contorno. Né? Então, que tipo de condições de contorno você tem que ter para garantir que o seu φ é único? Essa parte é bem importante. E a gente vai achar a solução geral de φ num contexto específico, que é quando você tem cargas localizadas. Assim, você tem um conjunto, uma maçaroca de carga, mas elas estão dentro de uma região finita do espaço. Você não tem carga em todo o espaço. Então existe o conceito que eu posso estar longe dessas cargas. Quando eu estou longe, eu vou dizer que meu campo muito longe, meu potencial tem que ir a zero. Isso garante que eu tenho uma solução única, pelo teorema de unicidade, isso a gente vai entender. Né? E é a formulinha padrão que vocês conhecem do potencial eletrostático integral de ρ, dividido por R. E uma parte legal aqui, só para a gente acabar, é que geralmente, às vezes dando ρ, você tem a solução para esse contexto, às vezes a integral é difícil de fazer. Mas se você está longe da carga, você pode achar uma solução aproximada, fazendo uma expansão. Né? Isso se chama, então você vai ter o termo de monopolo, termo de polo, quadrupolo e por aí vai. Isso se chama de expansão de monopolo. Certo? Certo, Júlio?